Nesse primeiro vídeo aqui, eu quero mostrar como que funciona para criar. Eu tenho minha comunidade aqui, né? Eu criei um prompt aqui para clonar uma estrutura. E aí eu gerei ela no ChatGPT, o ChatGPT gerou para mim aqui. E aí eu quero pegar essa estrutura, eu vou abrir uma pasta aqui. Vamos lá, nos meus projetos, eu salvei o nome dessa estrutura como Fluent Book. Eu coloquei aqui o plugin do WordPress aqui dentro. Coloquei a estrutura do zip, né? Eu abri a pasta, descompactei ele. E aí eu coloquei aqui o meu sistema. Eu vou ignorar a permissão dele. Eu vou copiar o prompt que eu colei aqui. E vou colar ele aqui, ó. Perfeito. Está no Sonnet. Eu não vou usar outras, né? Porque vai estourar todo meus tokens ali. Mas a ideia é essa daí, ó. Você coloca aqui as informações, aí ele sintetizou, né? Você é um arquiteto de software sênior, especialista em PHP 8.2, mais MySQL, MariaDB, segurança web, SaaS, sistema de agendamento, WordPress plugin, arquitetura compatível com hospedagem cPanel, que é a hospedagem onde eu vou subir, né? Estou deixando dentro do projeto a pasta completa do plugin, Fluent Booking Pro, que atualmente funciona como um plugin do WordPress. Quero que você faça uma análise técnica completa da lógica interna dele e me ajude a transformar essa lógica em um sistema PHP independente, com banco de dados próprio, sem depender do WordPress. O projeto é criar uma ferramenta poderosa de agendamento no estilo Calendly, mas desenvolvida em PHP puro ou como estrutura leve, compatível com hospedagem cPanel, usando PHP, MySQL e MariaDB. O objetivo principal é criar um sistema web independente de agendamento inspirado nas funcionalidades do Fluent Booking, mas sem copiar código proprietário diretamente. Quero entender a lógica dos fluxos. Aí, ó, só tem o Pro mesmo. Possivelmente, sem problema, seguir com a análise. Perfeito. É que possivelmente o Pro é o meu arquivo que faz com que funcione o plugin. De repente pode ser que ele não esteja detectando o plugin lá dentro da estrutura para poder criar a raiz, mas como ele busca ali a partir da documentação da estrutura, vamos ver como que ele vai interagir aqui a estrutura, mas ele está explicando tudo certinho, ó. A primeira etapa da análise completa do plugin, analise toda a pasta do plugin, identifique, ó, estrutura geral do plugin, pastas principais, arquivos centrais, classes principais, rotas, APIs, endpoints, hooks, actions, filters do WordPress, arquivos responsáveis por front-end, back-end, agendamentos, calendários, integrações e notificações. Lógica principal, como o plugin cria tipos de eventos, como define disponibilidade, como calcula horários livres, como bloqueia horários ocupados, como cria reservas e agendamentos, como trata cancelamento e reagendamento, como gerencia participantes, convidados e anfitriões, como lida com fusos horários. Perfeito. E aí ele vai especificando sugestões de arquitetura, app e tal, montando toda a estrutura aqui, né, como proteção, mas depois, quando eu finalizar, eu vou gerar um arquivo de proteção, né, para manter o arquivo seguro, e ele não pegar, por exemplo, o arquivo config principal aqui e manter na pasta da estrutura ali, fácil para o pessoal poder hackear, né. O sistema pode usar Composer se necessário, mas deve continuar compatível com hospedagem cPanel. Não usar Laravel completo, a menos que explique claramente se é viável. Perfeito. Terceira etapa, funcionalidades obrigatórias do novo sistema. Quero que o novo sistema tenha, no mínimo, autenticação, login, recuperação de senha, cadastro de usuários. Perfeito. Ó, tem bastante informação, está declarando, ó, já está estruturando, confirmando, só temos o ADD1 Pro, não núcleo gratuito do Fluent Books, que tem as tabelas e lógica central do calendário perfeito. Então, como ele não tem, vou explorar o código Pro em profundidade, 4 agentes explorando em paralelo. Pagamentos, cupons, integrações de calendário, Zoom. Lancei 4 agentes de exploração em paralelo para analisar diferentes partes do Fluent Booking Pro. Pagamentos, cupons. Tá, eu vou fazer assim, ó, Fluent Booking WordPress. Um frio na mão aqui. Eu acho que é esse aqui. Ó, que faz o agendamento, schedule, download.
Beleza, vou colocar aqui em documentos, projetos, cadê? Fluent Book. Salvar ele aqui na pasta, vou descompactar ele aqui, ó. Eu coloquei ele dentro da pasta, pode ser que agora auxilie na leitura. Vamos ver se ele vai fazer o processo, ele vai entender, mas possivelmente vai entender. Ótimo, o plugin Core, achou. Agora está na pasta, vou explorar sua estrutura para localizar as classes centrais. Calendar, Booking, Time Slot Service, motor de disponibilidade. Antes de continuar, guardamos os agentes anteriores. Tá rodando ali. Possivelmente ele vai criar um arquivo MD, né? O arquivo MD é um arquivo que vem com todas as diretrizes do que ele está executando ali, qual é a ordem e organização. Ó. Ótimo, agora tem acesso aos núcleos gratuitos também. Isso muda tudo, pois é onde vive a lógica central. Disponibilidade, calendários, agendamentos. Vou lançar mais 4 agentes de exploração em paralelo para cobrir o core. Modelos, tabelas, motor de disponibilidade, booking. Perfeito. Todos os 4 agentes do ADD1 Pro terminaram. Agora aguardando os 4 novos agentes que estão analisando o núcleo gratuito. Beleza, o arquivo do Core, Fluent Booking gratuito, encontrado e agentes de exploração lançados para as 4 áreas principais: modelos, tabelas, motor de disponibilidade, agendamento, camadas, público. Assim que terminarem, monto o diagnóstico completo com o Procore. Tá, essa ideia de lógica aqui, que eu estou estruturando, eu quero colocar que é experimental. Eu estou fazendo teste já faz um tempo já para verificar como que os arquivos se comportam dentro da estrutura. E a ideia de toda essa evolução que eu estou fazendo é porque a gente vê que no mercado tem várias pessoas que vendem um tipo de sistema, um tipo de software, e a gente não precisa ficar mais dependente desses tipos de sistema, que a gente tem a liberdade de estar desenvolvendo nosso próprio sistema. Claro que eu não vou manter a estrutura eu vou fazer com a lógica, claro, mas não vou copiar todas as partes internas do sistema ali, né? E eu vou fazer de acordo com a própria estrutura da inteligência artificial, vai delegar qual vai ser a parte da diagramação e a parte da lógica que ele vai seguir ali na parte do sistema. E aí depois eu vou fazendo as mudanças para poder ajeitar do jeito que eu quero, como eu quero que o sistema funcione para mim, tá certo? Deixa eu verificar, beleza, o arquivo Core Fluent, encontrando agente de exploração, lançado para as 4 áreas. Vamos verificar aqui, porque ele parou ali, finalizou. Ele parou o processo ali no meio. E aí o que dá para acompanhar também é dentro da própria pasta aqui dos projetos, por exemplo, do Fluent Booking aqui, eu consigo acompanhar se ele está criando algum arquivo dentro, né? Então eu consigo verificar aqui, ó. Esse aqui são os arquivos em PHP da própria estrutura, né? Aqui é o arquivo do Pro, para ele startar a estrutura ali do Fluent Booking junto com o Pro. E por enquanto ele não criou o arquivo, então acho que ele está fazendo leitura. Ainda não. Os 4 agentes que analisam o núcleo gratuito, tabelas, motor de disponibilidade, camada, HTTP, notificações, front-end, continuam rodando. Assim que terminar, eu monto um diagnóstico completo automaticamente, sem precisar você perguntar de novo. Tá, eu vou encurtar um pouco aqui o processo, porque possivelmente ele vai demorar um pouquinho para terminar de trazer essa lógica para mim, tá fazendo toda a busca, e aí, quando ele finalizar, eu trago aqui o resultado. Meu sistema estava demorando para entregar, e aí eu ativei o Fable. E aí agora ele está passando aqui, ó, as salvaguardas do Fable sinalizaram essa mensagem, que é, por exemplo, para eu voltar para o Opus aqui, para ele dar continuidade na operação. Só que o problema é que eu estava utilizando o Opus, e aí ele tinha parado de continuar a leitura aqui. Então eu vou manter, para ver aqui se ele consegue... apesar que eu acho que ele mesmo já mudou para o próprio Opus, ó. Já mudou para o Opus. Vamos manter no Opus aqui, vamos ver. Se ele continuar processando, para mim tá ótimo, que pelo menos a gente vê qual vai ser o caminho ali que ele vai tomar medida, porque ele tinha colocado 4 ferramentas para fazer um diagnóstico. Possivelmente agora está saindo diagnóstico, ó. E aí, o que ele fez? Ó, núcleo de tabela, motor de disponibilidade, agendamento, calendários, tal, extensões, pagamentos, cupons, sync de calendário externo, Zoom, Teams, Meet, Twilio, SMS, ó, todas as informações, 124 arquivos em PHP, tá? Os bancos de dados que ele gera, né, na estrutura, é uma mão na roda, sabe? Tá gerando todos os arquivos, tabela polifórmica, perfeito.
ledger de pagamento, porque ele faz a cobrança dentro do próprio sistema, ele tem um vínculo com o PayPal, a integração com a agenda do Google, né? Ele faz o vínculo com a agenda, ele vem em inglês, geralmente tem o idioma em português também, só que eu já vou deixar tudo já traduzido para o português, depois caso eu queira inserir algum idioma eu consigo colocar futuramente. Os 4 tipos de agendamento no Pro, estende o motor, tá vendo? Ó, individual core, um host mais um convidado fixo, tá lá, coletivo, todos os hosts convidados, round robin, dependências do WordPress. Olha como ele faz uma análise completa do sistema, ó, pontos de atenção que os agentes confirmaram. Não achei uma verificação de nonce em endpoints de escrita do Pro. Dependência de cookies, compatibilidade, WP REST no seu sistema. Tá, esse diagnóstico é etapa 1 de 4 do seu pedido. Agora vamos verificar. Para o novo sistema PHP, dependente de cPanel, qual a base de código você prefere? Kernel puro, próprio, router, PDO, container leve, migration, só com libs pontuais via composer, máximo de controle, mínimo de peso, sobe em qualquer cPanel, só com PHP 8.2, é o que mais se aproxima do que o Flintbooking faz internamente. Laravel 11, tradicional, muito produtivo, mas exige Composer install no servidor. Pasta public, tal, roda cPanel, eu vou rodar esse aqui. Qual o foco da próxima entrega depois da arquitetura para eu priorizar? Banco de dados mais SQL completo, modelagem final das 20 tabelas do seu sistema, tal, é isso aqui. Motor de disponibilidade em PHP. Não, eu quero com banco de dados, porque eu vou integrar os arquivos, depois eu ligo com o banco de dados e aí faz o teste da plataforma. Mas como eu não quero deixar a estrutura muito grande aqui, eu estou gerando tudo isso aqui, ele vai gerar possivelmente o banco de dados ali do sistema que a gente está desenvolvendo, e aí eu vou startar ele na própria máquina para ver ele funcionando. Micro framework própria entrega do banco de dados. Se eu analisar aqui, possivelmente ele já está criando os arquivos. Aqui, ó, agenda book. Está criando o banco de dados primeiro, depois ele vai vir com os arquivos organizados aqui dentro da pasta. Depois que eu comecei a criar esse sistema aqui, é um atrás do outro. Você vai viciando aqui, vai gostando, e aí vai instalando várias funcionalidades aí que são bacanas, que vai auxiliando, né, a sanar algum tipo de dificuldade ou algum sistema que você queira criar. Terminando de fazer a análise aqui. Infelizmente, como a gente depende do processamento, né, a gente aguarda um pouquinho aí até ele terminar de fazer esse diagnóstico. Mas a ideia é o seguinte, eu quero conectar vários usuários dentro dessa agenda, e cada usuário vai poder cuidar da sua agenda, igual o sistema do próprio Calendly, né? Tem aqui, ó. Que é um sistema de agendamento que faz todo esse processo. Até, por exemplo, se eu quiser pegar a introdução dessa página aqui, que está bem bacana, eu consigo pegar e montar isso aqui como se ela fosse, por exemplo, uma landing page, e aí colocar ela integrada com aquela estrutura nova que eu estou desenvolvendo ali, porque ele faz o mesmo serviço. E aí tem como a gente puxar alguns detalhes também aqui de ajuste da própria agenda, de CSS, de conteúdo que ele está exibindo aqui, para colocar ali. E aí coisas de, por exemplo, do sistema em questão de plano, cobrar $10, 16, 15 dólares, aí já cairia por terra ali no sistema, porque a gente teria, aqui é por ano, né? Aqui, se fosse mensal, é 12, 20, 15. Coloca no sistema ali, tem como alterar o preço para real e tem como fazer a forma de pagamento do Mercado Pago ali, por exemplo. E aí você já conseguiria ter um sisteminha de SaaS aí para ele fazer essa organização aí para você e você controlar isso aí na área administrativa ali. Vamos verificar como está indo aqui. Está trabalhando ainda no Opus. Vamos ver como está aqui meu... Ó, ele reinicia às 2h25 da manhã, 34% sendo utilizado, limite de 5 horas. Agora ele está criando a estrutura, olha que bacana. Está criando todos os arquivos, o banco de dados já está criado, beleza.
criou o arquivo do index. SQL completo está em agenda book, database SQL, 24 tabelas. Mapa das 24 tabelas por domínio, show. Os 3 agentes restantes, notificação, HTTP do core e do Booking Service ainda estão finalizando e pode trazer detalhes. Perfeito. Sugestão do próximo passo, você definiu o banco como prioridade, feito. O mais natural agora é o motor de disponibilidade em PHP. Implementação, replicando, buffers. Tem que ir acompanhando, pessoal, para vendo o que ele vai dizer aqui, né? O esqueleto rodável, router, qual você prefere que eu faça em seguida? Próxima etapa. A gente vai indo por processo. Como ele separou em 4 etapas ali o processo, a gente vai seguindo de etapa em etapa aqui. Vou construir a fase 1, esqueleto rodável em kernel do micro framework, router, PDO e container. Autenticação, login, logout, cadastro, recuperação de senha, middle de CSRF, autenticação, rate limit. E um painel base é a fundação onde o motor de disponibilidade e o resto vão se encaixar. Fase 1, esqueleto do sistema. Agora o front, controller, hat access para segurança, né, das pastas. Está criando, perfeito. Lembrando que essa estrutura aqui, eu vou deixar os prompts salvos dentro da página. É só você acessar o Clube Vivendo de Site, né? E aí aqui dentro dos prompts aqui eu vou deixar o prompt já aqui dentro disponível. Então eu vou criar esse prompt assim que terminar essa aula aqui, tá? E aí se você quiser baixar, você consegue ter o acesso gratuito à plataforma ali, você consegue ter acesso a essas salas. Agora coração do kernel, container. Se eu não me engano, a gente já está uns 10 minutinhos aqui já. Database.php para fazer a leitura. Esse aqui é um deles, né? Fora que aqui dentro dos templates eu criei uma estrutura, caso você queira ter acesso a alguma dessas páginas aqui, infoprodutos, lançamentos, captura leads, webinar, mentoria, as páginas, tem as páginas disponíveis aqui. Você consegue baixar a estrutura dessas páginas aqui para você montar a página para os seus clientes. Tech negócios, saúde e estética, casa e serviços, locais profissionais. Aí tem a estrutura aqui de onde garimpar tudo certinho com as informações de como você pode fazer depois para aplicar essa instalação. Agora o router com suporte Midway. Lembrando que é sempre bom pensar na estrutura de segurança, tá? Sempre analisar o código do PHP, a versão que ela está no cPanel, sempre analisar também a estrutura, não é só subir, né? Pode ocorrer aí de ter pontos de vulnerabilidade que a própria inteligência não detectou, não reconheceu, então é bom, de repente, rodar algum comando aí que você possa, eu vou estar colocando lá dentro da estrutura também, alguns comandos que você possa estar rodando aí para poder cuidar da infra do sistema, para que o sistema fique seguro, até porque lida com dados, informações que são importantes ali. Por exemplo, aqui, ó, a gente já viu que ele pegou um sistema de proteção de brute force, que é, por exemplo, a pessoa tentar várias vezes fazer login dentro da página de login ali, tentar ficar forçando fazer o login várias vezes. E aí tem alguns outros parâmetros que a gente tem ali com alguns outros prompts que a gente consegue ir gerando, por exemplo, proteção por IP,
proteção de ataque. Geralmente para DDoS eu gosto de configurar o Cloudflare para deixar seguro o sistema, né? Assim a gente já consegue eliminar um pouco a possibilidade de risco, mas tem outros meios também da gente de fazer de forma paliativa, né? Para cuidar da infra. Aí aqui ele terminou a operação. Vamos ver aqui, ó. A sequência natural agora é a fase 2. Disponibilidade semanal, pular direto para o coração, motor de disponibilidade em PHP, algoritmo dos slots, mas ele continuou pensando, ó, tudo já concluí. Este é o lembrete automático que agendei mais cedo, mas o trabalho avançou bem além da situação atual. 4 agentes cores finalizados, marquei como concluído após ler o arquivo-chave, tabelas e time slot service. Vamos fazer o teste, a bola está com você. Na última mensagem perguntei se a próxima etapa deve ser a fase 2, CRUD de calendário, eventos de disponibilidade, ou motor de disponibilidade em PHP, o coração do sistema. É só me dizer qual eu sigo. Pode seguir. Pode seguir para a fase 2. E agora, finalmente, ele está terminando o processo aqui da fase 2, tudo funcionando ponta a ponta, calendário criado com schedule, padrão automático, 5 janelas de segunda a sexta, tipo de evento com todas as regras, buffer de 10 minutos, antecedência 120, R$150, confirmação manual, disponibilidade salva, substituindo as janelas, segunda com 2 janelas, quarta com 1, exceção do Natal. Perfeito. Slugs corrigidos, agora um teste de segurança importante. Um segundo usuário não pode acessar o calendário do outro. Que legal, ele pensando em toda a estrutura. Segurança de bloqueio, isolamento por usuários funcionários perfeitamente, usuários 2 recebe. Isso aqui ele está tentando repassar dentro do sistema para ver de ponta a ponta se está tudo ok, tá? É interessante que, pelo fluxo, e esse arquivo readme que ele criou, .md, é o arquivo de leitura falando todos os processos de tudo que ele está fazendo lá dentro da estrutura. E aí ele está dando agora todo o checklist ali do que foi feito aí nesse processo. Vamos ver se no final ali não vai ter nenhuma fase a mais. Se caso não tenha nenhuma fase a mais, o projeto está 47 arquivos PHP, tudo passado no lint, banco limpo e pronto para uso. A fase 3 é o coração do sistema, motor de disponibilidade. Reimplementação original do algoritmo que li, time slot. Vou confirmar aqui. E aí, possivelmente, ele finalizando essa etapa aqui, ele já vai conseguir gerar. Vindo aqui, a gente já vê que ele já criou todos os arquivos, né? E aí, aqui ele tem o arquivo MD direto já gerado. Aqui eu vou dar um abrir aqui com Visual Studio Core. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Micro Framework próprio, router, container, tal, autenticação, cadastro, login, recuperação de senha, segurança. Aí, ó, a parte de segurança que ele já implementou no sistema. Painel com base com estatísticas, tá? Fase 2, concluída e testada. CRUD de calendários, CRUD de tipos de eventos, capacidade de tipo de agendamento local, disponibilidade semanal, janelas por dia, sessões por data, bloqueio custom, horário padrão, criado automaticamente de segunda a sexta, de dia 9 ao 17, isolamento de propriedade por usuário, base multi-tenant, verificado, tá? Próximas fases 3, motor de disponibilidade, mais página pública de agendamento. Fase 4, notificação. Fase 5, SaaS integral. Tá criando parte do SaaS já do sistema. Demais. SaaS, para quem não sabe, geralmente ele vincula o sistema com um painel de operação de configurações, onde você consegue fazer com que o negócio escale. Então você consegue vender o seu plano de assinatura ali, consegue colocar planos ali dentro do SaaS, de valores de, por exemplo, plano 1, plano 2 e plano 3, e conforme esses planos estão sendo cadastrados ali no sistema, você consegue organizar eles por valores ou a forma que vai ser cobrado ali, se vai ser anual ou mensal. Instalação em cPanel, envia os arquivos para fora do public, tal. Ele já dá uma instrução aqui de como faz para fazer a instalação. O bash, caso precise dos comandos aqui, né? Top
tá tudo certinho instruído. Caso o sistema precisa rodar mais alguma informação ali, ele vai fazer a execução depois. Tá, fase 3, é o coração, tá fazendo o processo aqui ainda. Antes de construir a camada, vou testar o motor isoladamente. É a peça mais crítica. Escreva um script que semeia dados e valida a geração. E aqui ele vai mostrando, ó, a quantidade de linhas que ele escreveu, tá? Então, por exemplo, mais 299 linhas são as 299 linhas que ele criou aqui no arquivo. É muito bacana a capacidade que a gente vê da inteligência artificial conseguir entender aquilo que a gente está colocando. Geralmente eu gero toda a interação de prompt no chat, porque é importante realmente destacar alguns pontos ali do que é para fazer e do que não é para fazer. Então essas informações precisam estar bem descritas ali para a gente conseguir relacionar todos os detalhes. FKS bloqueio a inserção, limpei os usuários antes, preciso semear o usuário calendário, eventos reais no teste e capturar os IDs dinamicamente. Tá. Test engine. Quase terminando de pensar. É bom que ele gera o teste e ele mesmo faz o teste. Vamos ver como está aqui. A gente viu aqui, ó, que na minha janela aqui estava quase aqui, digamos lá em 30%, agora a gente já está quase chegando em 72%. O motor passou em todos os cenários, geração de slots, conversão de time zone, bloqueio por buffer, exceção de dia e revalidação. Agora a camada de agendamento e a página pública, primeiro o modelo de booking e booking service, criando. Então aqui a gente consegue ver que a fase 3 ela está completa, que ela passou ali, ó, por um processo de criar agendamento, testar conflito e cancelar. E aí fase 3 completa e toda validada rodando. O fluxo inteiro funciona ponta a ponta, incluindo o mais crítico, prevenção de duplo booking, né, para não correr o risco de fazer 2 cadastros no Google. Vou limpar os dados de teste e atualizar o README. Time zone PHP nativo, tal. O projeto está com 58 arquivos PHP, tudo no lint, banco limpo, já temos um agendador funcional, cadastro profissional. Possivelmente essa daqui é a última etapa do processo, é a fase 4 de notificações e envio de e-mails. O sistema demora um pouco porque ele é bem robusto e como ele está juntando a primeira versão do Booking, tá, com a segunda versão do Booking também, a Pro, então possivelmente ele está unindo os dois, analisando todo o banco de dados, estrutura do que ele está criando ali e todas as regras que ele tem ali dentro da estrutura dele. Então, por exemplo, agendamento, cancelamento, duplicidade, inscrição, criar novo usuário, todos esses processos aí que tem dentro de uma estrutura. E só lembrando também que além de ele fazer tudo isso, ele está reestruturando também a diagramação de um sistema que ele depende de uma CMS, que seria o WordPress, para poder rodar. Só que como eu queria um sistema independente, que ele não dependesse de um sistema para rodar, ele está criando aqui uma estrutura nova, com um PHP direto, com uma tela de login, com uma estrutura mais organizada, para que ele não precise entrar em todos aqueles processos do WordPress para poder fazer login na estrutura, né? E lembrando também que, assim como esse projeto, vários outros estão hospedados na internet que têm a disponibilidade de você fazer a abertura desse plugin, e aí você conhecendo a lógica desse plugin, achando que ele é, claro, cabível e interessante para o seu projeto, você começa a ver com outros olhos, analisar para que ele serve e como ele pode te auxiliar. E aí, à medida que você entende a lógica dele, de como ele pode te auxiliar, você pode guiar ele para a forma de projeto que você quer que ele te atenda. Então, não necessariamente ele precisa fazer exatamente tudo que está ali. Mas o interessante também da leitura que ele está fazendo aqui, principalmente com leitura do cloud, é que ele abre, mas ele fecha. Então, ele tem um começo e ele tem um fim. Não é um sistema, às vezes, claro, pode correr também risco de, às vezes, você criar uma função e ele não entender a lógica dessa função para saber finalizar. Mas da forma que eu criei aqui, é como se eu estivesse criando ele desde o momento que eu dei deploy no sistema, que eu executei o sistema para ele poder executar essa função, até a última função do sistema, desde testar todas as funcionalidades ali para ver se está tudo ok. Então, como ele está na fase 4 aqui, ele já passou as outras etapas e ele fez o teste, ele vai passar essa fase 4 aqui, ele vai testar toda a etapa do processo para verificar se está tudo ok também.
E aí ele validando esse processo, a gente consegue iniciar ele em local host mesmo, que seria no meu próprio computador, para verificar se isso realmente está fazendo sentido. Se, como está o visual, como está a estética, se quer mudar alguma coisa. Então aqui a gente já vai conseguir ter uma visão mais ou menos de como funciona. Aqui ele está criando alguns 6 templates de e-mails, que possivelmente são os e-mails que as pessoas recebem quando ele é enviado. Então, por exemplo, quando faz um agendamento, a pessoa recebe um e-mail, e quando a pessoa faz inscrição ou quando ela desmarca, ela também recebe outro e-mail ali de notificação. O script de cron, que processa a fila de e-mails, é o script de envio ali, o quanto tempo ele vai levar para executar essa função e quanto tempo ele vai colocar dentro do sistema ali que ele precisa fazer esse disparo, né? Agora o teste ponta a ponta da fase 4, como eu havia falado, criar agendamento e fileira os e-mails, né? Rodar worker, verificar e e-mails no log. Cancelar worker de novo, tá, lembrete, agendamento no futuro, perfeito. É muito bacana que ele está pegando detalhes que às vezes passaria até despercebido se a gente fosse criar esse sistema para um cliente do zero, porque são vários recursos, né? Desde o cadastro do usuário que é feito ali até todas as... não duplicar, que é muito importante e fundamental. E como a gente lida com esse banco dos e-mails do próprio cliente, a gente fica sempre na insegurança de repente excluir um usuário e ele de repente deletar todo esse banco de dados. Então assim, são alguns detalhes que, como eu já tenho experiência e eu já fiz isso em outros tipos de situação, de por exemplo, estar estruturando esse tipo de ferramenta, eu conseguiria colocar aqui, por exemplo, para a ferramenta fazer uma análise e realmente ela verificar se quando deletar o usuário ele mandar um aviso, ou eu poderia até, quando ele estivesse finalizando a etapa aqui, deixar muito claro que quando possivelmente for deletar um usuário aqui que vá deletar todas as informações vinculadas à agenda do cliente, que ele avise realmente com uma notificação de exclusão e confirmação de possível exclusão do próprio banco de dados, o que é importante, né? Até porque quando a gente lida com alguns agendamentos para teste, está tranquilo, mas quando a gente vende um sistema desse aqui para uma cliente, por exemplo, eu tenho um cliente aí que tem mais de 1.800 agendamentos feitos aí só nesse ano. Então, é algo que a gente tem que lidar com bastante cautela e cuidado. Por isso que eu sempre escolho uma hospedagem também que conta com a estrutura de backups, infraestrutura de segurança, equipe de atendimento, e nada melhor do que vocês contarem também com a estrutura da própria TurboCloud, que é uma hospedagem bacana, tem uma infraestrutura consolidada, tem uma equipe que vai dar suporte, que vai conseguir dar todo amparo que você precisa em atendimento, eles atendem pelo próprio WhatsApp, ele é muito rápido, e qualquer processo que você precisa em questão de perca de backup, em perca de banco de dados, você consegue recuperar isso no banco de dados, é bem bacana. E a equipe de suporte está 100% disponível ali para você, caso você precise restaurar algum sistema, caso você precise excluir, e principalmente se você tiver interesse em migrar esse sistema de uma base para outra. Então, por exemplo, se você já está em outra hospedagem que você não está muito satisfeito, você pode abrir um ticket, você assina uma conta lá do plano One, por exemplo, você vem para a hospedagem da Turbo e aí você pede para eles para fazer um plano de migração. Você abre um ticket, pede o plano de migração, que eles fazem esse processo de trazer todos os e-mails para vocês e o site para a nova estrutura. Então eu acho muito bacana e recomendo aí fortemente trabalhar com a Turbo Cloud, tá certo? Eu vou deixar aqui no link da descrição também do próprio YouTube, e aí qualquer dúvida eu estou à disposição para sanar essas dificuldades. Vamos verificar aqui, cancelamento, lembrete, cascata. Possivelmente aqui ele já está em estado de finalização, tá? A próxima etapa... Ah, tá. Aqui no caso, ele vai transformar o processo em SaaS, como eu havia comentado. Então aqui, ó, o Agenda Book agora é um agendador funcional de cadastro até notificação. O profissional se cadastra, cria o calendário, eventos, define disponibilidade, cliente agenda pela página pública, todos recebem um e-mail automáticos, cliente pode cancelar e o lembrete chega 24 horas antes. Isso aí você também consegue definir na plataforma. Pelo menos no Fluent Bookings era assim. Possivelmente vai ser aqui também. Próxima etapa, fase 5 SaaS, plano com limites, número de eventos, calendários, agendamentos por mês, plano limite middleware, para impor os limites, área administrativa global para o dono do sistema e a fundação para integrações, Google Calendar, Zoom, pagamentos. Quer que eu siga para a fase 5? Sim. Aqui é onde a gente já consegue
direcionar um pouco mais o sistema. Por exemplo, o sistema, eu sei que ele conta com o PayPal para efetuar pagamento de transações, vínculos, avisos, tal. Tem como você instalar outras formas de pagamento aí para ele poder fazer essa cobrança também, aí de acordo com o gateway que você achar interessante. Planos semeados, agora os modelos e o Plan Service. Vou acompanhar aqui, já deu aviso ali, né, do meu excesso aí de limite de horas aí, porque ele já está fazendo várias execuções, e aí os tokens eles são consumidos de acordo com a complexibilidade do sistema. Então depende muito do que ele está sendo executado, o que ele está sendo pedido ali, né, pela estrutura, ele consome de acordo com a necessidade. Vamos acompanhar aqui, eu acredito que ele vai conseguir finalizar toda essa etapa aí nessa sessão que a gente está iniciando aqui. Se porventura eu não conseguir finalizar nessa sessão aqui, na próxima sessão eu faço a gravação só para criar a finalização e dar o deploy do sistema para poder mostrar como que ele está ficando. Esse sistema aqui ficou um pouquinho grande, ele foi para a fase 5 ali, aí ele deu uma falha na fase 5, vou verificar depois o que ocorreu ali, possivelmente, não sei se ele completou, né, mas possivelmente ele completou. Admin, planos, plan service, tal, tá, o agendamento, eu acho que agora ele terminou. São 70 arquivos PHP, tudo no limite, a fundação, vamos ver, banco de dados, interações, pagamentos, mercado pago, Stripe, com gateway, webhook e tal, API, qualquer uma dessas pode ser a próxima fase. É só dizer qual priorizar, ou se prefere que eu faça o polimento hardening geral do que já existe antes de expandir. Vamos colocar aqui. Pode fazer. Então é legal que ele criou todo esse processo de etapa aí, a gente vai seguindo ela, só vai direcionando para onde a gente quer que ela vá, né? Mas não deixando também ele passar em uma etapa aí sem ele concluir o processo para que não fique nada inacabado, né? Eu acho que pelo estado aqui, 94, não sei se eu vou conseguir realmente concluir esse processo, mas eu corto o vídeo aqui, aí qualquer coisa eu volto com o vídeo já retomando a sequência ali para a gente poder fazer o teste do conteúdo funcionando, né? Quero mostrar também as etapas para ver que a gente consegue acompanhar essas fases aí de evolução, que nada está sendo alterado e adaptado, né, no meio do processo, que é tudo questão da gente ter um pouquinho de paciência aí para poder gerar, até porque ele está gerando um sistema do zero, um sistema que, pela quantidade de arquivos que a gente verifica aqui, existe uma equipe por trás, né, de infraestrutura para gerar cada detalhe desse aqui. Então, por exemplo, você entrando aqui, você vê, esse aqui é a pasta deles, né? Você consegue ver que tem todo uma composição, uma estrutura, desde design, layout, cada um deve cuidar de uma etapa, mas hoje em dia com o sistema aí, ó, a gente já tem quase a mesma quantidade de arquivos, e com o sistema de inteligência artificial a gente consegue chegar à altura do que o sistema ali está apresentando, até com mais qualidade do que eles oferecem, até porque mesmo que o sistema finalize a etapa ali, eu posso colocar algumas etapas de procedimentos que eu gostaria que o sistema tivesse. Realmente ele excedeu aqui o limite de uso atingido, ele vai redefinir às 3h30 da manhã, possivelmente o meu. Reinicia 1h41. Eu acho que ele não vai contabilizar. E aí eu continuo assim que o sistema retornar, tá certo? Vamos lá dar continuidade com o sistema. Aqui, vamos verificar aqui. Ele passou por uma fase, tá? Foi a fase 4, e aí ele foi para a fase 5. Eu falei, deixa eu ver até onde vai essas fases aí, porque senão vai ficar infinito aqui carregando fase, né? Mas era a última. E aí, ó, agora você tem regressão contínua. Qualquer mudança futura no motor, agendamento, planos, controle de acesso é válida com um comando, tá? Agora, eu vou dar um comando aqui, ó, que é start localhost, para ele iniciar esse sistema dentro da minha estrutura.
E aí, a partir dessa estrutura, eu vou conseguir visualizar, e aí, a partir disso, depois eu consigo configurar ela da forma que eu achar melhor, fazer alterações no layout, na estrutura, no sistema, né? Ele vai fazer um ajuste aqui. Ele está integrando ali, está checando o banco de dados para vincular com os arquivos que foram configurados, e ele vai subir nesse localhost 2.8000. Então, vamos aguardar. E essas sugestões, esse recurso que eu estou trazendo aqui, é para que você realmente pense fora da caixinha e você analise que existem outras possibilidades. Você não precisa só trabalhar com esse tipo de estrutura, né? Você pode criar várias outras. A gente consegue ver que o céu é o limite depois que a gente tem todas esses recursos nas mãos para poder criar, né? Aqui, beleza. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, cria para mim um usuário e senha para teste. Ele vai criar aqui, ele está gerando ali o sistema de SMTP para configurar os e-mails que são enviados pela estrutura, né? Caso precise fazer algum tipo de recuperação de senha depois, isso aí precisa estar configurado certinho. Esperar aí que ele vai injetar lá no banco de dados essa confirmação. A página pública, ela é essa daqui. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se está acessível. Não, não foi encontrada essa daqui. Mas aqui a gente tem a página de cadastro. Perfeito, nome completo, e-mail, senha. Tá. Aqui a gente tem a de login. E aqui a gente tem a do dashboard. A do dashboard ele só vai deixar a partir do momento que ele criar ali. Aparentemente, parece que ele não criou uma estética. Então, eu vou fazer o login aqui para verificar se ele tem alguma coisa ali de dashboard, painel, alguma coisa bacana. Se não tiver, eu peço depois para ele reestruturar e criar isso aí para mim. Entrar. Perfeito. Deixa eu dar salvar aqui. Tá. Eu vou colocar assim, ó. Eu estou criando o Fluent Bookings. E aparentemente, parece que a estrutura está ok. Só que o design não está legal. Eu quero que você seja um profissional de UX Design e tenha experiência em criar uma plataforma bem estruturada e robusta. Gera um prompt para mim, para o cloud. Perfeito. E aí eu disparei aqui. Ele já vai gerar um prompt. Olha lá. Já citando o contexto do sistema, plataforma de agendamento online. O usuário pode criar tipos de eventos, pode tal. Beleza. Estou desenvolvendo a plataforma de agendamento, estrutura funcional do sistema aparentemente já está bem encaminhada, porém o design visual e a experiência do usuário ainda não estão no nível que eu desejo. Tá. Copiei a informação e vou colocar ele aqui para fazer o envio. Então, assim, agora ele vai reestruturar. Como eu comecei a usar agora há pouco tempo, acho que nem mandei muita informação aqui, ele já tinha contado 35%. Geralmente, eu sei que o design gasta um pouco mais, mas ele vai conseguir finalizar todo esse processo aqui, a estrutura, e a gente vai conseguir ver uma composição melhor do que a gente está visualizando ali atualmente, tá? Então aqui ó, a gente já tem os calendários, novo calendário, realmente vai ter que dar uma boa trabalhada. Eu achei que ele já ia fazer, mas ele não fez. Mas da forma que eu pedi ali, ele já vai elaborar. E aí, porventura, depois se quer estruturar alguma coisa, você consegue ir passando por localizações. Então, por exemplo, ó, cria um dashboard no dashboard.php, por exemplo, que é a estrutura do dashboard aqui, né? Por exemplo, calendário, você pega aqui calendars, você copia essa informação, coloca lá no cloud, você consegue dar a informação que você quer que melhore o visual dessa estrutura de página aqui também.
Então, conforme a gente vai enviando essas informações aqui, ele vai estruturando e vai montando, e aí, se houver necessidade, tem como modificar depois. Mas a ideia mesmo é fazer um teste da estrutura depois para verificar se ele está fazendo a inscrição. Aqui tem os planos, ó, gratuito, plano atual, plano business. Geralmente, quando ele faz essa estrutura aqui, ele fica bem bacana, ele fica dessa forma aqui, quer ver? Aqui, por exemplo, ó, fica assim, ó, ele mesmo que vai, diagrama, e tem que fazer, claro, algumas correções de ajustes, né? Pra gente ir deixando a altura do que a gente quer que o sistema ali exiba. Eu vou dar sequência aqui, vamos acompanhar aí quanto tempo mais ele vai carregar. E aí, assim que ele terminar de criar o CSS, criar os códigos que precisa ali para ele começar a ter uma composição, eu volto novamente aqui para poder mostrar como que tá ficando. E agora a gente já tem aqui mais ou menos uma tela meio que definida já. Aqui ele já falou que finalizou, ó, que aqui eu avanço com algum próximo outro passo, recomendaria nesta ordem, Dark Mode e tal. Ele vai dando sugestões aqui do que mais ele pode implementar na ferramenta, né? Eu vou colocar que sim, que ele pode avançar. Mas aqui, se eu já atualizar aqui, ó, ele já começou a ter forma. E aí aqui já tem os planos disponíveis, aí à medida que selecionar ele vai marcar o plano, né? O início, ó, criar seu primeiro calendário, tal. Ele vai vincular com o calendário, vai verificar a disponibilidade, ó que bacana. A gente já começa a ver que já começa a encorpar, né? Aí tem domingo, vou tirar o domingo aqui, que é manter nos outros dias da semana, se quiser desativar. Adicionar algum tipo de exceção por data, tal. E aí aqui tem o calendário criado. No calendário, tem uma área aqui que possivelmente ele vai, é o slug do link, né? Que é o nome lá, tudo certinho. Aí no calendário ele tem que ter um link de disponibilidade para ele vincular. Mas nesse primeiro instante aqui, é a parte interna dele, possivelmente, né? Eu tenho que verificar se ele vai ter uma área de acesso aqui, administrativa. Se ele tiver essa área administrativa, aí a gente pode verificar aqui. Ó, localhost consultoria, ó que bacana. Aqui ele está já fazendo agendamento, fica com os horários, você marca a data e aí você consegue marcar o horário certo. Esses campos aqui, ele já tinha na outra estrutura, tem que verificar se ele tem esses campos aqui para a gente editar, né? E aí qualquer coisa, se não tiver, tem como criar, é bem tranquilo, mas possivelmente já deve ter. Ele pega aqui, por exemplo, o fuso horário de São Paulo, já marca o horário certinho, porque às vezes você vai vender para um cliente aí que é de outro país, então você consegue vincular ali certinho para que ele consiga fazer a mudança de acordo com o fuso horário que ele está fazendo acesso ali, tá? Vamos ver outro link aqui. Consultoria, sessão. Então, esse aqui é o de sessão, esse daqui é da consultoria. Bom, a ideia é essa, era mostrar mais ou menos o sistema funcionando. Colocando aqui os dados e informações que ele coleta certinho, ele vai integrar isso aqui com você fazendo a integração com a agenda do Google, ele já vai fazer com que essas informações de agendamento que sejam feitas aqui, ele já vai subir para lá. Então, olha que legal, ele já separou, por exemplo, uma consultoria de 30 minutos, uma sessão de 60 minutos, você seleciona e você marca o dia que você quer marcar essa sessão. Outro detalhe que eu havia comentado é sobre os valores. Tem como você colocar a forma de pagamento. Geralmente no padrão, ele vem pela Stripe ou ele vem pelo PayPal. Eu recomendo você colocar que você achar melhor, Mercado Pago, qualquer uma dessas daí vai conseguir te servir muito bem com a chave de API ali, vai ser facinho de integrar, tá certo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu feedback aqui, o comentário é importante, como é um dos primeiros vídeos que eu estou postando sobre inteligência artificial, espero ter ajudado, ter tirado algumas dúvidas, e qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, pode deixar aí na informação na hora de mandar mensagem, que eu venho respondendo aí para vocês, tá certo? Forte abraço aí e a gente se vê na próxima.